Hoje falaremos sobre figuras de linguagem. São recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem que queremos transmitir. Ela pode ser subdividida de 3 maneiras, sendo elas figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Começaremos pelas figuras de palavras. Café. Emprego de uma palavra no sentido figurado por não ter um sentido próprio. Por exemplo, a perna dos óculos. Metáfora. Ela estabelece uma relação de semelhança ao usar o termo com um significado diferente do habitual. Por exemplo, ela é um doce de menina. Comparação. A comparação é uma figura de linguagem usada para qualificar uma característica parecida entre 2 ou mais elementos. No caso da comparação, existe uma palavra de conexão, como, parecia, tal, qual, assim e etc. Por exemplo, o olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Metonímia. Consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambas afinidade ou relação de sentido. Exemplo: autor pela obra. Gosto de ler Machado de Assis. Gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. Onomatopeia. É utilizado para designar ou reproduzir algum tipo de som através de um fonema ou palavra. Estão inclusos ruídos, barulhos de massa, timbre da voz, ou sons da natureza. Por exemplo, era tudo silêncio nessa lenta costura. Não se ouvia nada mais do que o prique, prique, prique da agulha no pano. Perífrase. Trata-se de uma expressão que designa um ser através de algumas de suas características ou atributos, ou de um fato que o celebrizou. Por exemplo, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Sinestesia. Consiste em agrupar e reunir percepções originadas de diferentes sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Por exemplo, eu me lembro daquela noite de verão e do aroma doce de seus cabelos. Vamos falar agora sobre figuras de pensamento. Antítese. É a figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras de sentidos opostos. A utilização de palavras opostas na mesma frase. A alegria e a tristeza fazem parte do meu trabalho. Paradoxo. É a figura de linguagem caracterizada pela contradição de ideias relacionadas ao mesmo tema, na mesma frase. O melhor improviso é aquele que é melhor preparado. Eufemismo. É a figura de linguagem que faz uso das palavras suaves para amenizar fatos desagradáveis. Ele virou estrelinha. Ele morreu. Hipérbole é a figura de linguagem que incide quando há exagero ou demasia propositada no contexto, transmitindo uma ideia aumentada ou autêntica, em palavras mais simples. Hipérbole é expressar uma ideia de forma exagerada. Por exemplo, eu chorei rios de lágrimas. Você me faz morrer de rir. Estou morrendo de fome. Ironia é algo que afirma o contrário daquilo que se quer dizer. A ironia é a arte de gozar de alguém, de denunciar, de criticar ou de censurar algo ou alguma coisa. Por exemplo, ela é linda, pena que seja tão burra. Você é ótima, acabou de quebrar meu celular. Prosopopeia. Prosopopeia é uma personificação. Significa atribuir a seres inanimados, quer dizer, sem vida, características de seres animados, ou atribuir características humanas e seres irracionais. Prosopopeia é uma figura de linguagem usada para tornar mais dramática a
dos ventos, vivas, vãs vulcanizados. Anacoluto, também chamada de frase quebrada, é muito mais frequente na linguagem falada que na escrita. Tem-se um anacoluto quando a oração é interrompida e em termo que é essencial, acaba ficando solta, e em seu lugar é colocada outra palavra ou oração. Exemplo: eu, toda vez que chego, você me chama para conversar. Anáfora consiste em repetir uma palavra ou expressão durante o texto. Exemplo: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Elipse consiste na omissão de um ou mais termos numa oração, que podem ser facilmente identificados, tanto por elementos gramaticais presentes na própria oração, quanto pelo contexto. Exemplo: as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. As margaridas florescem em agosto. Pleonasmo ocorre quando a repetição da mesma ideia, isto é, redundância de significado. Exemplo: subir para cima e descer para baixo. Polissíndete ocorre quando a repetição enfática de uma conjunção coordenativa, mais vezes do que exige a norma gramatical, geralmente a conjunção. É um recurso que surge em movimentos ininterruptos ou vertiginosos. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Manuel Bandeira. Zeugma ocorre quando um termo já expresso na frase é suprimido, ficando subentendida sua repetição. Foi saqueada a vida, assassinados os partidários felizes. Zeugma, o verbo é foram assassinados. Camilo Castelo Branco. Acidente, figura caracterizada pela omissão do conectivo. Normalmente, o acidente imprime a frase ritmo e velocidade. A vida canta, chora, arde, delira e branda. Polissidente é a figura de síntese, caracterizada pela repetição de cognitivo na frase. Exemplo: trabalha, a teima, rima e sofre, e sua. Olavo Bilac. Nós compreendemos que figura de linguagem é um recurso linguístico usado para expressar experiências comuns de diferentes maneiras, conferindo a originalidade, emotividade ou poeticidade do discurso, além de auxiliar a compreender melhor os textos literários. Deixa-nos mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras ou dos textos.